pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os patrimônios perdidos aqui na Cidade Alta. E para isso nós vamos fazer um passeio pelo bairro e mostrar as principais perdas e as construções que restaram. Um grande incêndio ocorreu no dia 20 de julho de 1953, às 2 horas da tarde, consumindo toda a estrutura interna da cantina. Teria sido provocado em um acidente com um funcionário que faleceu dias depois devido às queimaduras. Ele teria desconfiado de um vazamento de álcool em uma pipa e quando acendeu uma lâmpada dá para verificar que quando acendeu explodiu a pipa de 8.000 litros. Dois fatos chamam a atenção segundo Denival Moura. O padre de Faria Lemos benzia uma porta de ferro que ficava entre os dois pavilhões, para que o fogo não passasse dali. E de fato, em função do incêndio, todo o primeiro pavilhão foi destruído, mas o segundo não foi atingido. O autor também relata uma consequência dantesca. Conforme o fogo ia consumindo a madeira das pipas, algumas com mais de 100.000 litros, os arcos estouravam. O vinho derramado descia pelos degraus da escadaria, ganhando a rua. Na valeta, em frente ao Colégio Estadual Bento Gonçalves da Silva, formou-se um rio de águas rubras. Um fato impressionante. Do alto da escadaria, percebi cerca de 20 homens deitados, com a boca na sarjeta, tomando vinho que, naquele momento, era oferecido em abundância e de graça. Os danos causados pelo incêndio só não foram maiores porque a companhia de seguro cobriu o prejuízo. Considerando isso, 6 meses depois, o pavilhão foi inteiramente reconstruído. O local da antiga Bassa Esquadrias, atrás da Aurora, foi onde iniciou a produção dos acordeões Scala, por Vitório Gava, em 1948. Ampliando a produção, instalou-se na rua 13 de Outubro, onde hoje é a fábrica da Comab, passando a trabalhar a partir de 1951. A partir de 1971 começou a produzir móveis e a famosa cozinha Scala a partir de 1974. Há registros de que até 1985 acontecia a produção dos acordeões Scalas e das famosas escaletas. O prédio do Moinho foi construído por Luiz Avarizi, tendo funcionado como hotel da família Bresolin. Posteriormente, se instalou também o moinho da Cooperativa Séries Limitada. Havia também um armazém no térreo, cuidado por Ermelinda Avarizi, e a casa da família Avarizi. O prédio foi vendido por volta dos anos 1940 à cooperativa, que exerceu suas atividades até por volta de 1956, quando foi comprado pela Paróquia Cristo Rei. A partir de então, serviu como casa canônica, externato das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, atividades da Arte Impressora Limitada, gabinete do SESI, entre outros, quando foi demolido no ano de 1975. As Irmãs do Sagrado Coração de Jesus vieram à nossa cidade para cumprir sua missão no Hospital Walter Galassi, que na época foi colocado à disposição dos militares. Construído no Moinho Pompeia e Casa Canônica, o Externato Sagrado Coração de Jesus foi inaugurado oficialmente no dia 18 de março de 1956. Com a transferência do Moinho Séries para as proximidades da estação ferroviária, em 1967 o edifício foi adquirido pela paróquia para a ocupação do Externato das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. O prédio foi cedido para as irmãs com a condição de que fosse reformado. Segundo Baca, em 2020, a demolição da Casa Canônica ocorreu de uma hora para outra, em condições estranhas, causando incredulidade na comunidade. O local seria construído um edifício residencial, com aprovação do Conselho Paroquial e da Mitra Diocesana. Mediante indignação geral, Milo Cine realizou uma mobilização na imprensa e entrou com ação judicial, fazendo com que o edifício fosse construído onde hoje é o edifício Cristo Rei. No local que havia ficado vazio, foi ampliada a Praça das Rosas. A Paróquia Cristo Rei
Rei foi criada em 9 de janeiro de 1949. As escavações começaram em 5 de setembro do mesmo ano, com a ajuda da comunidade e agricultores. O projeto arquitetônico foi de Bernardo Sartori, de Guaporé, e o responsável pela construção foi o engenheiro Heitor Mazzini, que era prefeito de Garibaldi. A pedra fundamental foi benta em 30 de outubro de 1949 pelo bispo Dom José Barea e pelo então vigário Padre Rui Lorenzi. Os 4 sinos foram oferecidos por Ângelo Milani e Companhia Limitada, cuja bênção ocorreu em festividade realizada em 6 de julho de 1953, com o bispo Dom Benedito Zorzi, inaugurada em 14 de novembro de 1954 com a torre inacabada. A decoração interna foi de Emílio Zanon, de Guaporé, com patrocínio de Luiz Mateus Todeschini. Foram inaugurados os altares laterais em 15 de agosto de 1956, fabricados pelo marceneiro Aldo Golo, de Caxias do Sul. Os vitrais foram inaugurados em 18 de novembro de 1956, confeccionados por Benta Smith, de Porto Alegre. Representa 14 episódios da vida de Jesus Cristo, que haviam sido confeccionados por um artista espanhol durante o tempo em que permaneceu no Brasil. A torre ficou inacabada por 32 anos, em função da proximidade com o campo de pouso do Aeroclube, sendo inaugurada em 1978. O incêndio aconteceu no dia 15 de dezembro de 1980, enquanto o padre Ernesto Esbrícia estava realizando uma missa no ginásio da Escola Sagrado Coração de Jesus. Segundo relatos, quando o padre voltou para a casa paroquial, os bombeiros já haviam chegado e trazido também bombeiros de Caxias para ajudar no combate ao fogo. Por isso que o incêndio foi rapidamente controlado. Constatei a triste realidade. A igreja matriz estava ardendo e as chamas ultrapassavam o telhado da igreja. 3 candelabros da nave da igreja caíram e viraram migalhas. O altar-mor fora totalmente consumido pelo fogo. Imagens, castiçais, obras de arte sumiram no meio da fumaça e se transformaram em carvão pelas chamas. Sobraram pedaços do altar que ainda fumegavam. Peguei a chave do sacrário, tabernáculo, abri a portinhola e vi tudo envolvido em fumaça e carvão. Abri os 3 cibórios com as hóstias consagradas e constatei que ainda estavam bem nítidas e nenhuma ficara chamuscada, mesmo que o tabernáculo tenha ficado totalmente carbonizado. Rezamos o Pai Nosso e distribuí a Sagrada Eucaristia aos presentes. Foi uma das comunhões mais comovidas que havíamos recebido. Giacomello esclarece que o fogo durou 2 horas para ser controlado e destruiu completamente o altar-mor, assim como toda a pintura original interna e 2 vitrais próximos ao altar. A Santíssima Eucaristia foi preservada dentro de 3 âmbulas. Como não havia possibilidade de recuperação do altar-mor original, uma vez que o autor, artista, já havia falecido, foi executado um novo altar com linguagem mais moderna que foi oferecido pela Cooperativa Vinícola Aurora, inaugurado em 1981. O altar-mor, um belíssimo exemplar de trabalho em madeira, foi uma perda irreparável, de difícil substituição. Ele foi criado e realizado por Aldo Golo, de Caxias do Sul, já falecido. Estruturado em cedro e pintado para sugerir mármore, constituía-se num criterioso trabalho. Restam os 2 altares laterais que reproduzem o maior tanto em suas características quanto em beleza. Além do altar, 2 vitrais vindos de Porto Alegre também foram destruídos no incêndio. Eles haviam sido confeccionados por um artista espanhol, que eram o da Anunciação e o da Aparição de Cristo na Ceia de Emaús. Entretanto, eles foram repostos pela mesma família que havia os doado. Luiz Mateus Todeschini iniciou a fabricação de acordeões com Luigi Somensi aos 13 anos de idade na linha 15 da Graciema. Em 1925, participaram da exposição agroindustrial das comemorações do cinquentenário da imigração italiana em Porto Alegre, onde apresentaram o primeiro acordeão a piano fabricado inteiramente no Brasil. Em 1932, transfere a oficina em sua residência na Estrada Buarque de Macedo, iniciando a grande fábrica de instrumentos musicais, a Fole, de Luiz Mateus Todeschini.
com uma tabuleta esculpida por Balestrelli. Com o crescimento e ampliação da fábrica, foi fundada a Todeschini Companhia Limitada, cuja ata da fundação foi lavrada em 28 de abril de 1939. Em 1942, foi efetuada a compra da antiga cantina Costa e Costa, posteriormente da Sociedade Vinícola Rio-Grandense, lavrada em dezembro de 1944. E, em junho de 1971, José Eugênio Farina, que sonhava em trabalhar na empresa, comprou as ações de Luiz Matteo Todeschini, que estava com 64 anos de idade. A partir de então, passou a integrar o cotidiano da empresa, a qual já estava iniciando a fabricação de móveis em função da desvalorização do mercado de acordeões. Farina recém havia terminado de pagar as parcelas da compra das ações da empresa. Na sexta-feira, 13 de agosto de 1971, ocorreu um incêndio de grandes proporções, tendo início na fábrica e destruindo as instalações, matérias-primas, produtos prontos e semi-acabados, comprometendo máquinas e equipamentos. O fogo iniciou à noite e continuou queimando as instalações durante a madrugada e boa parte do dia seguinte. Funcionários tentaram salvar o que era possível, como gaitas e acordeões prontos. Houve grande comoção, anúncio em emissoras de rádio e até mesmo o cinema parou a projeção para anunciar o incêndio. O único setor não atingido foi o de mecânica, onde o maquinário ficou preservado e possibilitou o recomeço. Lembrei que a Todeschini possuía um setor de mecânica muito bem equipado, com boas fresas, tornos, plainas, aparelhos de solda, enfim, um parque industrial com muitas máquinas, várias delas construídas ali mesmo. Eu olhei aquele fogo todo e pensei comigo: Deus, me salva pelo menos a mecânica, pois eu sabia que com o maquinário da mecânica salvo e a minha experiência de metalúrgico, eu poderia reformar as máquinas queimadas e recomeçar tudo de novo. Quando cheguei lá, minha surpresa, a mecânica estava intacta. Não havia entrado uma faísca sequer no local, como se houvesse uma barreira invisível protegendo as máquinas. O fogo chegou até a porta, mas graças a Deus não entrou. Aí eu tive a certeza de que era possível recomeçar. Com a mobilização dos funcionários da comunidade em geral, a calamidade resultante do incêndio foi contornada, gerando grandes mudanças no funcionamento da indústria, abandonando o modelo artesanal e renovando o processo produtivo e de gestão. A metade dos funcionários, 540 pessoas, tinha direito à estabilidade pelas leis trabalhistas da época. Assim, mobilizou-se a utilização dos pavilhões da Fenavinho para a reinstalação da fábrica, retomando a produção e então possibilitando a reconstrução, não somente da parte física da fábrica, mas especialmente do moral da equipe. Aqui na Cidade Alta também houveram outras perdas, como por exemplo uma das casas da rede ferroviária que acabou incendiando durante um processo de tombamento em relação ao conjunto da estação férrea. Posteriormente, através da mobilização da comunidade, ela foi reconstruída como Casa do Artesão e do Artista Plástico.